Capítulo 1183, Combate Final. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. O que você disse? Aquela pequena tartaruga chamada Liming, que comprou a pílula do mundo ilimitado, finalmente colocou a cabeça para fora de sua concha. Zong Wenchu sorriu ao ouvir essa notícia. Sim. Jovem mestre, as duas pessoas que o encontraram não são muito fortes, mas em termos de vigilância são absolutamente umas das melhores. Aquela pequena tartaruga começou a caçar bestas pesadelo na selva perto da cidade. Bom. Muito bom. Zong Wenchu gritou quando seu humor melhorou muito. Já estava na hora. Mais de 2 meses se passaram e aquela pequena tartaruga finalmente não aguentou mais e saiu da cidade. Ei, a primeira rodada de eliminações está se aproximando. Se ele continuasse a se esconder na cidade, ele só poderia se resignar a ser expulso. Já que ele saiu, nós podemos ir e matar aquela tartaruga algumas vezes. Embora matá-lo não dê nenhum ponto de mérito, será muito bom fazer isso. Zong Wenchu sorriu. Nos dias de hoje, tudo que ele fazia era caçar bestas pesadelo. Um mês atrás, ele matou alguns outros desafiantes por diversão e também porque os pontos de mérito que eles proveram eram maiores do que matar bestas pesadelo. O que era melhor do que pilhar todos os esforços arduamente conquistados dos outros. Mas assim que Zong Wenchu ganhou mais e mais pontos de mérito, matar outros participantes comuns já não era mais útil. Quanto aos participantes mais fortes, ele os temia um pouco ou pelo menos temia que ambos os lados saíssem feridos. Ele se resignou a apenas matar bestas pesadelo. Ao matá-las, se ganhava a mesma quantidade de pontos de mérito, não importava quantos pontos ele possuía. Mas isso era simplesmente muito cansativo. Depois de matá-las por mais de 2 meses, até mesmo Zong Wenchu sentiu entediado com essa rotina. A fim de se classificar o mais alto que pudesse no mundo verdadeiro marcial, Zong Wenchu trabalhava diligentemente, sem perder tempo. Ele já havia alcançado a 19ª posição na classificação deste grande mundo. Embora ele ainda estivesse muito longe de alcançar os 5 primeiros, a verdade era que esse resultado já era muito bom. Isso porque o mundo verdadeiro marcial tinha várias terras santas com o poder de um Lorde Absoluto e haviam também descendentes de muitas famílias ocultas, bem como discípulos de grandes mestres ocultos. Além de tudo isso, havia a sombra do gigante, a terra santa do verdadeiro marcial. Ser capaz de alcançar a 19ª posição de um grande mundo era um resultado que poderia atrair a atenção de todo o reino dos deuses. Se um artista marcial errante obtivesse esse resultado, eles atrairiam a atenção de inúmeras influências. Até mesmo algumas terras santas com o poder de um Lorde Absoluto se esforçariam para conquistar essa pessoa. De fato, neste momento, abaixo daquele enorme pergaminho de ouro, os anciões do Palácio da Dupla Polaridade, especialmente aqueles que faziam parte da família Zong e o chefe da família Zong, estavam como uma alegria irradiante. Zong Wenchu era o orgulho de sua família Zong. Se ele fosse capaz de manter este resultado até o final das preliminares, ele estaria entre os 20 melhores. Tal resultado iria permitir que ele participasse das finais e fazê-lo florescer em esplendor. O futuro de Wenchu é brilhante. Existe até uma chance de que ele se torne um Lorde Absoluto no futuro. Um homem de meia-idade com uma túnica solta disse. Irmão Zhang, você está me elogiando demais. Embora se tornar um Lorde Absoluto possa ser uma tarefa muito difícil para Wenchu, tornar-se alguém no nível de pico do Reino Lorde Sagrado ou até mesmo a meio passo do Reino Lorde Absoluto é possível. Embora o chefe da família Zong soubesse que essas palavras eram meras lisonjas, ele ainda estava muito feliz. Neste momento, nas selvas perto da cidade imperial e memorial, Liming corria pela floresta como um guepardo. As camadas sobre camadas de densos arbustos e folhagens sumiam em torno dele enquanto ele se avançava. Vosh! Um feixe de luz de verdadeira essência, fundido com seu espírito de batalha, disparou. Uma besta pesadelo com a forma de um tigre foi instantaneamente decapitada por Liming morta no local, de forma limpa e organizada. A besta pesadelo com a forma de um tigre se transformou imediatamente em pura energia que fluiu para Liming.
Li Ming estendeu a mão e uma pequena luz brilhou em seus dedos, como estrelas na escuridão da noite. A energia da besta pesadelo com a forma de um tigre se transformou em uma linha amarela fraca que foi diretamente absorvida por Li Ming. Essas fracas linhas amarelas entraram no mar espiritual de Li Ming. Sob o comando das leis do mundo sonho divino, eles começaram a nutrir as duas marcas da lei sonho divino em sua alma. Esta besta pesadelo com a forma de um tigre tem 5 vezes a energia das bestas pesadelo com a forma de um leopardo e também 5 vezes a quantidade de pontos de mérito. Esta besta pesadelo com a forma de um tigre vale cerca de 100 pontos de mérito, mas aquelas bestas pesadelo em forma de leopardo vale apenas 20 pontos de mérito. Parece que a essência desses pontos de mérito é a quantidade de energia das leis no mundo sonho divino que as compõe. Li Ming rapidamente entendeu o que estava acontecendo. Na verdade, o objetivo das preliminares era ver quem poderia derrotar a maior parte dos oponentes e acumular a maior quantidade de energia das leis no mundo sonho divino. Quanto mais energia desse mundo eles acumulassem, mais pontos de mérito eles ganhariam. Tudo isso acontecia devido às leis desse terra dos sonhos. Não havia necessidade da Empire Sonho Divino fazer qualquer cálculo complexo neste local. Este era realmente um método maravilhoso e requintado de poupar tempo e esforço. Mas aqueles que não entendiam a lei sonho divino, eles só podiam permitir que a energia da Terra dos Sonhos se reunisse em seus corpos, eles simplesmente não tinham meios de usá-la. Isso poderia ser explicado como entrar em uma montanha cheia de tesouros e ainda sair de mãos vazias, era verdadeiramente lamentável. Enquanto Li Ming pensava nisso, ele estava realmente grato pelo cubo mágico. Se ele não tivesse o cubo mágico, querer entender o poder divino transcendente da Empire Sonho Divino não teria sido nada além de papo furado, quanto mais ter uma chance tão grande de sorte em seu colo. O cubo mágico é realmente espetacular. Que pena, atualmente não consigo controlá-lo. Se eu quiser usar o cubo mágico agora, terei que pedir à senhorita Mu para fazer isso, mas a senhorita Mu só tem a forma de sua alma. Li Ming pensou em voz alta. Li Ming penetrou sua consciência em seu mar espiritual. Porque ele estava absorvendo a energia do mundo sonho divino, sua própria força estava realmente aumentando e a velocidade de sua ascensão era muito mais rápida do que no mundo exterior. Isto era algo razoável. Afinal, esse era um poder divino transcendente. Atualmente, tenho apenas 960 pontos de mérito. Se eu matar mais uma ou duas bestas pesadelo, devo ser capaz de passar dos 1000 pontos. Enquanto Li Ming pensava em tais ideias, de repente sentiu outra besta com a forma de um tigre não muito distante. Ele correu pela floresta como uma flecha e antes que esta besta pesadelo pudesse reagir, ele atacou com sua mão. Com um leve som de rachadura, Li Ming facilmente torceu o pescoço dessa besta pesadelo com a forma de um tigre. Seus pontos de mérito ultrapassaram 1000. Neste momento, Li Ming sentiu algo se precipitar em seu mar espiritual. Com seu atual entendimento da lei sonho divino, ele poderia instantaneamente expulsá-la, mas depois de perceber que não tinha nenhuma intenção sombria, ele permitiu que entrasse em seu mar espiritual, onde se transformou em uma projeção. Posso verificar meu próprio ranking. Li Ming ficou um pouco surpreso. Parecia que, depois que os pontos de mérito de uma pessoa ultrapassavam 1000, era possível descobrir o ranking em que estavam. Assim, um participante poderia saber se eles estavam à beira da eliminação. A informação mostrada nessa projeção era clã ancestral da Fênix, Li Ming, 1060 pontos de mérito. Sua classificação estava acima de 100 milhões, então não poderia ser calculada. A classificação atual não atingia os 1% melhores, portanto não poderia passar pela primeira rodada de eliminações. Quando Li Ming viu esta classificação, ele sorriu com tristeza. Esta classificação é um pouco deprimente. Parecia que não havia classificação dada para os últimos 100 milhões. Mas era assim que as coisas funcionavam. Havia mais de 1 trilhão de participantes no mundo verdadeiro marcial. Apenas um em cada 10.000 conseguiria ficar entre os 100 milhões, não era mais fácil falar do que fazer. Ele nunca imaginou que o mundo sonho divino mostraria se uma pessoa seria ou não eliminada no primeiro turno.
Permitir que um participante possuísse tal número em suas mentes era, na verdade, uma regra extremamente útil e conveniente. Nesse momento, abaixo do pergaminho dourado no mundo da luz carmesim, havia um enorme palácio flutuante. Este palácio era um artefato espiritual gigante. Como a rodada preliminar do encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses continuaria por 9 meses e as figuras de maior nível das grandes influências certamente não seriam vistas vivendo ao ar livre, e eles haviam colocado esses artefatos espirituais em formato de palácio. Havia muitos indivíduos mais velhos, todos grandes personagens. Eles eram de terras santas de pico ou até mesmo de terras santas com o poder de um Lorde Absoluto. É claro que a pessoa mais forte só estava a meio passo do Reino Lorde Absoluto. Um verdadeiro Lorde Absoluto não viria agora. Somente as finais do encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses eram suficientes para atrair um personagem tão poderoso. Entre essas pessoas estava um dos anciãos superiores do clã ancestral da Fênix, o Liesh. Ancião Wu, os pontos de mérito do irmão aprendiz Júnior Lee finalmente mudaram. O clã ancestral da Fênix comprou 2 pergaminhos de jade para encontrar participantes. Um estava nas mãos de Uliesh e o outro estava sendo vigiado 24 horas por dia por um discípulo do clã ancestral da Fênix. Este discípulo monitorava as mudanças de cada participante do clã ancestral da Fênix e suas classificações. O nome de Li Ming foi naturalmente incluído nessa vigilância. No início, o Liesh estava muito feliz por poder procurar Li Ming neste encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. Ver o clã ancestral da Fênix fixado em frente ao nome de Li Ming o deixou especialmente satisfeito. Ele estava ansioso para ver Li Ming ganhar reputação para o clã ancestral da Fênix. Mas o resultado foi que depois que a primeira rodada das preliminares começou, depois de 1 hora passou, todos ganharam de 2.000 a 3.000 pontos de mérito, mas Li Ming não havia feito nenhum movimento. O Liesh originalmente pensava que Li Ming estava caçando algo específico e não queria se preocupar com as bestas pesadelo mais fracas. Ele presumiu que Li Ming queria matar alguma besta pesadelo poderosa e se alçar aos céus com um único feito. O Liesh esperou pacientemente desde então. Depois que Li Ming acendesse e maravilhasse o mundo, ele sairia para beber com alguns amigos, onde ele poderia se gabar do discípulo que ele tinha. O resultado disso foi que ele esperou até o dia de hoje. O Liesh esperou tanto tempo que seu rosto quase ficou azul e ainda assim os pontos de mérito de Li Ming não se moveram. Ainda não havia a exibição de seus pontos de mérito. Apenas o que aquele pirralho estava fazendo. O Liesh não sabia que Li Ming havia obtido o osso do dragão supremo, não sabia que Li Ming havia alcançado 9 etapas da destruição da vida, resistiu a 9 níveis da tribulação celestial. Ele também não sabia que Li Ming comprou a pílula do mundo ilimitado e abriu o portão da vida. Mesmo que ele não soubesse todas essas coisas, ele só precisava se lembrar de que Li Ming tinha completado o teste dos 1000 abates no clã ancestral da Fênix para saber que passar pelas preliminares já era garantido para Li Ming. Seu talento superava em muito o de An Weber. Era impossível para ele não fazer nada esse tempo todo. O Liesh ficou furioso. Ele periodicamente checava os resultados de Li Ming agora, depois de 2 meses inteiros, Li Ming ainda era como um homem morto, sem nenhuma resposta. Neste dia e neste momento, finalmente houve mudança. Seu maldito pirralho preguiçoso, finalmente você fez alguma coisa. Você quer deixar este velho à beira da morte. O Liesh amaldiçoou. Ele verificou o pergaminho de Jade E1060. O rosto de Liesh quase ficou preto. Perra. O mínimo absoluto. O Liesh finalmente entrou em erupção. Este pequeno bastardo. Que truques ele está tentando aplicar em mim? Não acredito que ele perderia 2 meses para me mostrar esse tipo de resultado. O Liesh achou isso incompreensível. Se Li Ming não estava deixando a cidade para bater os inimigos, o que ele estava fazendo? Esse era a Terra dos Sonhos, não o mundo real. Ele nem tinha um corpo físico verdadeiro lá. Ele não poderia estar fazendo algo tão ridículo como cultivar no mundo sonho divino, certo? E se ele não estivesse cultivando? Ele sabia que não podia passar e estava propositalmente fazendo isso.
O Lieshi não conseguia entender, então ele sentiu que esse pequeno pirralho Limingo estava cada vez mais perverso. Tinha que se saber que com o temperamento de Lieshi, assim que ele saia, ele sempre mencionaria a estranhos sobre quão incrível e surpreendente sua família era, incomparável. Antes desta competição começar, o Lieshi se gabava sobre como os resultados de Limingo seriam surpreendentes. Mas o resultado foi que Limingo não tinha feito nada e seus amigos o haviam espancado descaradamente com suas